primeira pessoa famosa que eu entrevistei, eu tava tremendo. A sorte, história engraçada. Ela era minha prima, que eu não conhecia, a Preta Gil. Eu sou prima distante da Preta Gil, gente, eu juro. Oi pessoal, bem-vindos ao meu armário na Nárnia. Eu sou Isabela Gadelha e hoje eu tô com duas convidadas muito especiais que são as jornalistas Giulia Bressani e Isabela Pacílio. Eu convidei elas aqui porque parte do trabalho delas como jornalistas é entrevistar idols. Imagina que sonho! Meninas, muito obrigada por terem topado esse convite. A gente agradece o convite. Feliz que finalmente deu certo da gente estar aqui batendo esse papo com você. Inclusive, eu queria perguntar, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: há quanto tempo vocês gostam de K-pop e quem é o favoritinho de vocês? Quem é o ultimate de vocês? Olha, eu comecei a gostar por causa da Giulia e de uma outra amiga nossa. A Giulia, no nosso grupo de amigas, ela é a pessoa que evangeliza ali. Então, ela mostrou o BTS para Fernanda, que é minha amiga, e aí foi É um isso. Aí foi caminho sem 2018. volta. Um caminho sem volta. Aí comecei com o BTS em 2018 e tô aqui até agora. Eu comecei final de 2017 com o BTS também. Logo depois ali que eles lançaram DNA, mais ou menos naquela época, final de 2017. E aí você começa a ouvir um, ouvir outro, a ouvir mais. E quando você percebe, não tem mais saída, né? Não tem muito como. Eu sou multi-stan, mas tô dividida aqui, Blackpink e ARMY e Blink. Então fica aí os dois, Blackpink e BTS. E você, Gil? Eu também gosto de bastante gente, mas eu diria que os meus dois, se a gente for escolher, é também o BTS e o ATEEZ, que são meus filhos, assim, que eu acompanho desde antes deles debutarem, e são os meus nenês, assim, Eu conheci eles recentemente assistindo Kingdom, que eu ainda não terminei, mas vou terminar. E eu achei eles incríveis. E uma coisa é você amar K-pop, outra coisa é isso começar a fazer parte do trabalho de vocês. Como é que foi isso? Para mim, eu comecei em 2018 ainda, eu não estava na Ken, mas eu comecei a cobrir shows de K-pop para um outro portal, que hoje é o Offstage, e naquela época era o Damage, e eu comecei indo cobrir shows. Então, nessa época, eu fiz Monsta X, Mamamoo, SF9, fiz alguns shows para eles. E foi as primeiras coisas que eu comecei a escrever de K-pop foi cobrindo show para esse portal. Eu comecei a trabalhar com K-pop especificamente na Ken. Eu tô na Ken desde 2017. A Giulia entrou em 2018. E aí, no ano passado, a gente quis unir o útil ao agradável, né? Porque é muito bom falar sobre o que a gente gosta. E aí, analisando, né? Enfim, mostrando ali para os nossos editores toda a tendência do K-pop, engajamento de redes sociais, por que a gente deveria começar a falar sobre isso. A gente conseguiu abrir a editoria de K-pop, eles apostaram nessa ideia com a gente. E aí a gente completa um ano no dia 30, eu acho. 30 de março. 31. Essa era uma das minhas perguntas, porque você entra no site da Ken, lá em cima tem BBB, que, óbvio, todo mundo comenta, e tem K-pop. E pensando assim, óbvio que tem blogs, outros sites que são especializados nisso, estou falando há muito tempo, mas pensando em mídia tradicional, como a revista Ken, que o Brasil todo conhece, é muito interessante ver uma mídia tradicional ali comentando sobre o K-pop. Então, o motivo deles terem começou por vocês mesmo. Foi. A gente começou com um projeto, a gente queria criar dentro da editora um outro site paralelo, mas acabou virando a editoria dentro da Ken, e que apostaram numa ideia nossa que a gente fez PowerPoint, falando, olha, aqui está o potencial do K-pop no Brasil, nas redes sociais, esses são os números, esses são os grupos que são super populares, esses são os números de streaming, de redes sociais, e a gente acredita que isso pode render pra gente também, né? Porque tem que ter um retorno para a editora também. E eu acho que o mais difícil foi fazer eles acreditarem que isso poderia ter um retorno. A nossa equipe é jovem até, assim. Tem pouquíssimas pessoas com mais de 40 anos. Então, eu e a Giulia somos praticamente as mais novas. Temos na casa dos 26, 27.
Então, Eu fiz 27 ontem, amiga. Temos 27 às 2 hoje. é verdade, amiga. Eu esqueci. Parabéns! Eu confundo. Muito obrigada. Então, apesar deles serem muito antenados com o que acontece no mundo de cultura pop, o K-pop em si é ainda um território absolutamente novo. Sim. Então, convencer eles a falar, olha, é importante abrir uma editoria só para isso, foi um trabalho ali de vender o peixe mesmo. E dentro do Grupo Globo, a Luísa Queiroga faz um trabalho muito bom no Globo e no Extra, mas eu acredito que, né, tirando essa repórter em si, dentro do Grupo Globo, tem eu e a Júlia e a Luísa fazendo isso. E o Grupo Eu já percebi, sempre que eu procuro alguma coisa, eu encontro coisas do Extra, assim, nossa, tô falando de K-pop, que legal. E dentro do Grupo Globo, nossa, parece que eu tô falando um trava-língua. Tem muitas marcas, tem marcas da Condé Nast, então é Vogue, Marie Claire, Glamour, todas essas revistas voltadas para o público feminino. Então, poder falar sobre K-pop e em uma mídia tão grande, de um alcance bizarro, é muito bom, mas também a gente, às vezes, fica com medo, assim, né? Porque é uma grande responsabilidade. E, assim, eu, pessoalmente, eu comecei a assistir K-dramas durante a pandemia, virei ARMY durante a pandemia, e só durante a pandemia a gente ali, Parasita ganhou Oscar antes da pandemia começar, mas ainda foi em 2020. Desde então, a série mais assistida da Netflix virou Squid Game / Round Six, uma série coreana, que já ganhou o SAG Awards, que já ganhou o Globo de Ouro, provavelmente vai ganhar a Emmy esse ano. O BTS também é o maior grupo do mundo, foi indicado já em 2 Grammys, só durante essa pandemia. E eu sinto, né, eu quero saber se vocês sentem também, que essa bolha do K-pop, ela tá estourando e as pessoas estão falando mais. Então, vocês que já estão trabalhando com isso desde 2018, o que vocês sentem, assim, que está acontecendo, pensando jornalisticamente mesmo, de cobertura, que as pessoas estão falando mais? Eu acho que primeiro rola um certo interesse, né, pensando aqui numa relação top-down, porque veículos querem fazer audiência e querem ganhar dinheiro. Então, o K-pop, ele é rentável, né? Não tão quanto nos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque no Brasil a gente sofre, né, com o dólar a R$6 para importação de álbum e para trazer os artistas, porque, enfim, todo esse furacão de coisas. Então, eu acho que rola, sim, um interesse por parte, né, de editores, de grandes veículos, fazer audiência em cima disso. O que, no final das contas, né, é bom para a empresa, então por que não falar sobre isso? Não sei se eu vejo um interesse genuíno, assim, de... Olha que movimento legal. O que é? Assim, é mais um movimento... Eu, assim, falando minha visão generalizada, vejo uma visão mais pensando nisso de audiência e lucro, e onde a gente pode fazer audiência, onde a gente pode encontrar ovos de ouro, do que um interesse genuíno de vamos ser diversos, vamos falar sobre o mercado asiático. Até porque, né, a gente só está falando de K-pop, né, Ken? Infelizmente, a gente não tem braço suficiente para falar sobre ali o pop tailandês, pop chinês. Então, eu fico com um pouco de receio dos veículos sem serem um Maria vai com as outras, assim, sabe? Tá todo mundo falando, vamos falar aqui também. E aí, no final, as pessoas não têm bagagem para falar sobre. E, sinceramente, às vezes que eu também já vi em exemplos, é muito uma pessoa que não tá entendendo. Sabe quando é um adulto querendo... Não adulto, é uma pessoa mais velha tentando falar de algo jovem, tipo, olha isso é muito jovem, dá uma ideia. Eu tenho essa impressão. Mas existe também um pouco essa questão de ser falado um pouco de uma forma meio exótica, porque eles não entendem o porquê disso ser famoso e o porquê disso fazer tanto sucesso e o porquê isso é apelativo. Então é um pouco aquela coisa quase animal de circo. Entenda por que gostam disso. Qual é o mistério por trás do sucesso? E a gente toma muito cuidado também, desculpa, Isa, de, por exemplo, BTS e Blackpink são os mais, vou colocar entre muitas aspas, né? Os mais famosos, então todo mundo fala sobre eles, todos os veículos.
E aí a gente tem essa preocupação de não só falar sobre BTS, Blackpink. Óbvio, vai bombar no Twitter, no Facebook, enfim. A gente quer falar com os grupos rookies que estão começando agora, da empresa que não tem um banheiro no dormitório, entendeu? Tipo, a gente tem essa preocupação de falar sobre a cena, sobre a indústria de K-pop como um todo. E não só BTS e Blackpink que vão dar like no Twitter. Que eu queria perguntar da repercussão desse trabalho de vocês na revista Quem para provar, tipo, ei, dá certo. Essa semana mesmo a gente estava falando com os nossos editores e teve assim, um feedback muito bom de falarem que estão gostando muito assim, de ver a repercussão, porque repercute sempre muito nas redes sociais. Muito, assim. E pelo menos para mim, eu acho que a melhor parte, a parte mais recompensadora, isso é uma palavra, mas a parte mais legal do nosso trabalho, gratificante, é ver que os fãs e o público estão curtindo o nosso trabalho, principalmente quando são grupos menores e menos reconhecidos, e que a gente está dando espaço para eles na mídia brasileira e num grupo Globo, né? Porque, querendo ou não, é o maior conglomerado de comunicação da América Latina. Então, a gente está trazendo esses nomes pequenos que não teriam, assim, espaço nenhum, talvez em outros lugares, em outros veículos de mídia tradicional, né? Não os especializados em K-pop ou coisas assim. Então, ver nas redes sociais todo o carinho que a gente recebe, os agradecimentos que a gente recebe por estar dando esse espaço para os artistas sei lá, para mim a parte de longe é mais legal. Até mais legal do que falar com os artistas, às vezes. E vocês estão ajudando essa galera a vir no Brasil um dia, né? Pessoal, eles estão sendo entrevistados no Brasil, vão fazer show aqui, provavelmente. É o que eu sempre tento explicar, assim, alguns fãs, eles mandam DM, assim, para bater papo mesmo, né, sobre os artistas que a gente entrevista. A gente está fazendo um grande trabalho, assim, eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho, e eu sei que ele vai abrir portas para tantos grupos e tantos outros jornalistas que querem trabalhar com isso, sabe? Então, né, continuando o trabalho de vários influenciadores e jornalistas e comunicadores que já estão fazendo, que já trabalham com a Hallyu há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, é muito bom poder colocar mais uma pecinha, assim, sabe, na construção. E, querendo ou não, estando no Grupo Globo, isso chama a atenção das empresas, das produtoras. Eles veem que tem entrada nos veículos de grande alcance. Então, isso ajuda a vender show, isso ajuda a vender proposta de show. É uma cadeia, assim, que se puxa, sabe? Então, se a gente conseguir impactar positivamente de alguma forma, o trabalho está feito. E eu, em nome das pessoas que devem estar assistindo, agradeço o trabalho de vocês de fazerem isso. E eu queria agora fazer um balanço de quem vocês já entrevistaram. Eu sou nova no K-pop, então ainda não conheço tantos grupos, mas dos que vocês entrevistaram, o que eu queria muito ter, né? É o Eric Nam, Neném. Mas quem mais que vocês entrevistaram para a gente listar aqui? Nossa, tem... Nesse nosso primeiro ano de editoria, ano passado, a gente fez 35 a 40 entrevistas. Esse ano acho que já foram mais de 10 também. Agora que a gente está organizando. O Eric não foi a primeira entrevista de K-pop que a gente fez na Ken. Antes mesmo da editoria surgir, porque ele vinha para o Brasil, começo de 2020, e na época eu falei com ele por telefone. Antes de começar a pandemia, a gente estava na redação ainda, né? Porque foi foi comecinho de 2020, e ele foi a primeira entrevista de K-pop que a gente publicou na Ken. E agora essa nova que a gente fez em vídeo, que a Isa fez com ele. Ele e o AB6 foram os únicos que a gente fez as duas entrevistas diferentes, e cada vez uma de nós falou com... É verdade. Com eles. A gente meio que tem uma meta, assim, meio implícita de fazer uma exclusiva por semana. A Júlia até chegou a fazer a conta, acho que no ano passado faltaram 2, né? Não, a gente bateu ano passado. A gente bateu a partir da publicação da capa do AB6, foi quando a gente lançou oficialmente a editoria. A gente fez uma entrevista exclusiva por semana, ano passado. Caramba, gente. É um trabalhão, parabéns. Eu imagino o trabalho de vocês. Mas a gente entrevistou bastante gente. Sim. Tem uma lista. A gente tem uma lista, de verdade, uma lista. Vocês me mandam, eu vou colocar a lista. Nossas planilhas. A gente manda, aí você coloca assim.
E agora a gente vai para as perguntas que mandaram na comunidade do canal. A Cherry perguntou qual que foi o artista que vocês mais sentiram um friozinho na barriga antes de entrevistar. Eu senti um friozinho na barriga para entrevistar a Ciel. Apesar de não ter sido por vídeo, eu senti uma grande responsabilidade em entrevistar ela. Então eu e a Júlia, a gente fez uma pesquisa assim extensa. A gente mandou Uma biografia. a gente mandou assim, sei lá, muitas páginas de Word para ela com perguntas. E aí, enfim, rola toda a aprovação pelas empresas, pela pauta e tudo mais. E aí a gente conseguiu algumas das respostas. Mas acho que ela e o Eric, eu senti um friozinho na barriga. Assim. O Eric, porque ele é um grande fofo. E eu adoro tudo que ele faz. E a Ciel também. Para mim, acho que foi o Monsta, porque era uma entrevista de capa por vídeo, então a gente já tem um pouco aquela preocupação maior de querer que o conteúdo seja muito bom e que a gente tenha uma resposta muito boa, assim, justamente por ser uma entrevista de capa, não que as outras sejam menos importantes, mas a de capa em específico é sempre um nervosismo maior. E para mim, a segunda vez que eu fui falar com o Ace, eu estava muito nervosa, porque a primeira, eu não era fã do Ace ainda, tipo, eu conhecia eles, algumas músicas deles, sabia quem era, mas eu não era uma super fã do Ace. Mas depois que eu falei com eles a primeira vez, eu virei muito fã. E aí, na segunda vez que eu fui falar com eles, eu estava muito preocupada, porque eu estava com um nervosismo de fã, mesmo que eu já tivesse falado com eles antes. Então, eu cheguei muito preocupada nessa segunda entrevista. Mas entregou tudo como sempre, né? Eles são uns fofos, eles são perfeitos. Não tem como não ser perfeito. Bom, outra pergunta, cadê? Da Karina Silva, que é uma dúvida minha também. Vocês, pelo que eu vi do trabalho de vocês já entrevistaram não só artistas do K-pop, como também estrangeiros, americanos, brasileiros, e a gente queria saber qual que é a maior diferença entre entrevistar essa galera toda. Eu acho que a maior diferença é o pré, de uma certa forma, porque normalmente no Brasil e Estados Unidos, artistas ocidentais no modo geral, você tem um tempo específico. Ele não fala, você tem 5 minutos, você tem 10 minutos, você tem 15 minutos, e você pergunta o que você quiser. Assim, se você quiser chegar lá com uma pergunta, falar, então é isso, beleza, o artista pode responder ou não, e, né, vida que segue. Agora, no K-pop tem uma pré-produção muito grande, em que você tem que aprovar todas as perguntas, você não pode sair de jeito nenhum desse roteiro. Se a entrevista demorar 45 minutos, tudo bem. Não vai ter um limite de tempo, eles não vão te cortar, eles não vão impedir que você faça as perguntas, desde que essas perguntas sejam todas pré-aprovadas. E assim, eles vão mudar uma vírgula na sua pergunta. O nome não é este, o nome da empresa é este aqui, este CNPJ, então você não pode falar este nome específico. Então, eu acho que essas tecnicalidades do pré, para mim, foi a grande diferença. E não rola gancho? Você não pode fazer um gancho de uma resposta? Depende rolar, muito assim. do grupo. Assim, se você sentir que você tem liberdade para isso, você até consegue colocar uma coisa ou outra. Mas a grande maioria eles pedem para você não sair daquela pauta de jeito nenhum. Ganchos ali dentro do tema, né? Não querendo puxar para um assunto que diferente ou que você sabe que eles não aprovariam, sabe? Um detalhe que eu vi também é a questão do fuso horário, né? Vocês entrevistaram o Card de madrugada. Toda madrugada. Eu entrevistei o Bia, mas acho que era 3 horas, e a Júlia ficou comigo acordada. Não tem isso? Mas é que pra mim é um horário ótimo. Eu só durmo às 4 da manhã todos os dias. Então, pra mim, a entrevista 2 da manhã. Eu falo, nossa, perfeito, muito melhor do que ser 8 da manhã. Você dorme 4 horas da manhã, normalmente. Sim, todos os dias. Essa semana mesmo, a gente... Anteontem ou ontem? Anteontem, foi a gente quarta, terça pra quarta. A gente participou do showcase do Tempest e do Cherry Bullet. Aí o Tempest era às 4 e o Cherry Bullet era às 3 da manhã. Gente do céu. E acordando normal para trabalhar ali às 10 horas da manhã na Quem. Assim, não tem... Isso não muda o nosso horário, porque a gente faz tudo meio que fora, assim. Então, tem que acordar às 3 da manhã para fazer isso, às 5 da manhã para fazer isso? Tem, mas isso é
não considera nada no nosso horário de rotina normal. Porque a gente tem a nossa rotina na Ken, que não é só o K-pop, né? A gente faz outras 1000 coisas na Ken. Então, todas essas coisas a gente faz muito mais porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente tá investindo nisso pra gente ir pra Ken. Então, a gente faria de qualquer forma. Vale a pena. Gente, no fim, vale a pena. E a minha próxima pergunta foi como eu conheci a Jill, na verdade, que é sobre a coletiva de imprensa do BTS. Tu estava lá em Los Angeles, né, novembro de 2021. E a Ken foi a única representante brasileira lá. Parabéns aí. Um E beijo, Live Nation. Obrigada, Live Nation. Sim. A pergunta da Karina Silva inclusive, a gente já mencionou um pouco disso, né? Mas se houve restrição de perguntas por parte da empresa. Como que foi a experiência? Curiosamente, na coletiva não teve. O esquema é assim, a gente entra, eles apresentam um pouco a turnê, falam alguns dados, alguma coisa, eles se apresentam. É porque tem um tradutor e tem um host, né? E aí eles falam um pouco, fazem algumas perguntas internas e aí eles abrem para perguntas da imprensa. A coletiva está meio que dividida até fisicamente, de um lado a imprensa coreana e o outro lado a imprensa internacional. E eles vão selecionando uma pergunta de cada lado, os jornalistas levantam a mão e aí cada um faz a pergunta que quiser. Não teve nenhum tipo de restrição, não passaram nenhum tipo de briefing antes falando pode, não pode. Também não interromperam ninguém, não impediram ninguém de falar nada. Então, mas eu acho que chega um ponto em que as pessoas sabem o que elas podem ou não falar e elas não querem se indispor. Ninguém quer se indispor com o BTS. Ninguém vai correr o risco de ser bloqueado pela Big Hit e nunca mais poder ir numa coletiva, e nunca mais poder fazer uma entrevista, nunca mais poder cobrir um show. Então, acho que já é bem definido, assim, o que você pode ou não, você vai fazer perguntas do show, fazer perguntas que a gente sabe que vão fazer. Então, acho que ninguém foge muito, assim, de um roteiro, acho que mais por uma preocupação mesmo. Não vale a pena. E tu já ia pro show e conseguiu entrar na coletiva? Foi, a gente comprou os ingressos para ir, porque a gente queria ir. E aí, a partir do momento que a gente comprou os ingressos, a gente foi atrás de conseguir essa coletiva. E aí, foi mandar e-mail para 1 milhão de pessoas, Live Nation de lá, Live Nation daqui, para a própria Big Hit, para a Hybe, para Deus e o mundo. Mas a confirmação da coletiva veio uma semana antes da gente viajar. Caramba. Pela Live Nation Brasil. E como é que foi receber esse e-mail, assim, ataque cardíaco que deu? Foi muito louco. Eu acho que o mais difícil pra gente foi escolher quem ia. Nosso chefe teve que sortear no papel. Entre nós duas, quem que ia. A gente sorteou, assim, de verdade. Porque a gente não conseguia escolher uma de nós pra ir. Porque a gente faz tudo juntas. Tudo, absolutamente tudo. Assim, desde o início. Então, acho que a parte mais louca, assim, foi a gente definir quem que ia. A Isabela tava na rua, eu ligando pra ela, que a gente recebeu o e-mail. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo como se fosse comigo. E como é que foi, assim, quão longe tu tava deles, aquela, querendo saber? Você conseguiu respirar o mesmo ar que eles mesmo, assim? Eu tava na primeira fileira, e a primeira fileira devia ser, tipo, 3 metros deles, assim, era muito perto, era tipo um corredor entre a cadeira e a mesa deles. Gente, era muito perto, incrível. muito perto mesmo. Ainda tá sofrendo comigo aqui, Sparker. Não, assim, eu acredito que alguma coisa muito boa vai vir pra mim esse ano que vem, entendeu? Sem dúvida. Não, eles a capa do Blackpink, vem a aí, minha eu capa sei que a com capa do Blackpink vai vir. Por favor, eu sinto no meu gente. coração. Eu também, Vamos lá. Tem que rolar. Vocês já tiveram que, no meio de uma entrevista, tipo, segurar um pouco o fangirling? Teve aquela vez que você mencionou, né, do Ace? É que, assim, o programa de fangirl, assim, eu não sinto mais esse nervoso. Eu comecei a entrevistar artistas com 18 anos, no meu primeiro ano de faculdade. Então, hoje, que isso já faz 9 anos, quase, eu já não tenho muito mais esse nervoso. Eu sempre brinco até com o pessoal do meu trabalho de que a única pessoa que eu ficaria muito nervosa de entrevistar é a Miley Cyrus. Nem o BTS eu acho que ficaria nervosa de entrevistar. Tipo, não é uma coisa que eu acho que eu perderia a linha de fã mesmo.
Mas o do Ace eu fico mais nervosa porque você não quer, sei lá, que eles te achem idiota. Quando você faz uma pergunta idiota. Ou que eles, sei lá. Eu acho que pra mim é mais nesse sentido de não querer passar vergonha, não necessariamente de estar nervosa enquanto fã. Então, Eu não sei vocês, mas a primeira isso. pessoa famosa que eu entrevistei, eu tava tremendo. A sorte, história engraçada. Ela era minha prima, que eu não conhecia, a Preta Gil. Eu sou prima distante da Preta Gil, gente, eu juro. No trabalho de hoje eu conheço uma prima minha, Isabela Gadelha. O meu avô e o avô dela eram primos, ambos nascidos no Acre. Sena Madureira. E uma Isabela, cadê seu contrato na Mind? Então, Preta, ajuda o meu canal aqui. O e-mail, cadê? isabela@mind8.com. Preta, tá aqui, por favor, me aceita. Mas foi legal que eu conheci. Eu falei, gente, é prima. E ela falou, você é Gadelha? Porque, gente, o sobrenome Gadelha é gigante. Assim, eu sou prima da Preta Gil, da Luísa Posse e da Patrícia Pilar. Somos todas primas bem distantes. E aí eu falei pra ela isso. E ela ficou, caramba! E eu tava me tremendo. Foi a primeira entrevistada do programa da Prioli, da Gabriela Prioli. E eu ia entrevistar ela pelas redes sociais. E eu tava assim, deu erro no meu celular. Era meu primeiro dia por causa de trabalho. Deu erro, e aí eu tive que fazer depois. Ela falou, não se preocupa, olha, não é porque você é minha prima, e não sei o quê, muito fofa. Depois desse dia eu fiquei, sabe, eu também vejo muitos famosos, mas sinceramente é porque eu não sou fã deles, então eu não fico mais nervosa. Na faculdade eu não lembro de ter entrevistado nenhum famoso, e aí quando eu entrei na Ken, logo depois de me formar, acho que você aprende, né, tipo uma chavinha, assim. Eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito nervosa para entrevistar o Fifth Harmony, quando elas vieram em 2017, a última vez que elas vieram para o Brasil. E eu estava muito nervosa, assim. Aí, na hora da entrevista, eu até falei, olha, eu sou muito fã de vocês, meu inglês não vai ser perfeito, desculpa, tô nervosa. E aí, elas pegaram na minha mão e falaram, não, tá tudo bem, assim. Mas você aprende, assim, né, tipo, a ligar a chave. É o que a Júlia falou, você não quer passar vergonha, assim. Por mais que dentro de mim eu queira declarar todo o meu amor e falar, meu Deus, vocês me salvam com essas músicas. Também não é o momento também, né? Tem uma questão que, assim, você tá ali trabalhando em primeiro lugar. Eu acho que tem essa questão. Porque, assim, tá, eu vou arriscar meu trabalho em, tipo, né, ter essa... sempre fui muito fã dos Jonas Brothers. Eu resolvi fazer jornalismo porque eu queria entrevistar os Jonas Brothers quando eu tinha 14 anos. Essa foi minha motivação. Eu falei, eu vou entrar na faculdade, eu vou trabalhar na MTV, e aí eu vou conseguir entrevistar os Jonas Brothers e conhecer eles. Foi assim que eu resolvi fazer jornalismo. E depois da faculdade eu estava trabalhando num curso de produção de shows. Eu estava trabalhando no show do Bruno Mars, que o DNC veio abrir. E o Joe Jonas estava circulando pelos bastidores do estádio enquanto eu estava sentada no chão comendo um lanche. E eu não podia fazer nada, porque eu estava trabalhando. Eu estava ali trabalhando como produção do show, e eu tive que ficar olhando ele a 10 metros com a Sophie, conversando no meio do show, sem poder fazer nada. Assim, tipo, eu espero o artista dar ali uma abertura também. Porque uma coisa que a gente aprende também é que tem artista que eles tratam assim, tipo, somos iguais. Tem aquela galera que se sente que tem uma aura ali que acha que tá flutuando. E, por exemplo, eu acho muito legal exemplos que eu vejo do contrário, de gente ali que é gente como a gente. A Bruna Lombardi, conheci a Bruna Lombardi. E, gente, ela andava, conversava com todo mundo normalmente, puxava assunto com o Steph, né? Chamou assim o Steph. E é importante, eu falei aqui no canal, que o artista, existe a forma como ele trata os fãs, e existe a forma como ele trata as pessoas que estão trabalhando com eles. A galera do Steph, nem todos são legais com todo mundo, mas quando você vê que a pessoa que está ali puxando assunto, que é legal, aí você sente uma abertura. Sim, existe muito essa questão também, de você aprender a ler um pouco o artista, em como ele está respondendo as perguntas, a forma que ele conversa com você, né? Como ele está no ambiente, para você também entender se você pode adicionar uma pergunta ou não, se você pode conversar de uma forma mais descontraída, se você tem que manter
a entrevista um pouco mais profissional, assim, né? Mais séria nesse sentido. E isso é uma coisa também com o tempo, e que às vezes o próprio artista tá num dia meio mais ou menos, que você não quer forçar, e daí numa próxima vez que você entrevista ele, tá super diferente e tá super bem. Então é realmente uma questão de aprender, saber o que você tem que fazer naquela hora, naquela situação, com aquele artista, naquele dia. E a minha próxima pergunta, na verdade, é pensando em mim mesma. Eu queria uma dica, um conselho de vocês, porque eu trabalho na CNN e um dos nossos programas é o Em Alta CNN. Eu já tinha falado com eles, olha que engraçado, eu falei, gente, bora fazer um programa sobre a onda coreana, isso uma semana antes do Round Six estrear. E aí, sabe, eles falaram, legal. De repente, tipo, eu avisei. E eles foram super abertos, a gente fez um programa sobre isso, ficou super legal, lindo, eu tô super orgulhosa, ajudei a produzir. Bem-vindo! Primeira vez no Em Alta? Então vem com a gente que hoje a gente vai falar sobre como a Coreia do Sul invadiu a cultura pop do mundo inteiro. Vamos lá. E não posso falar, eu acho, né, ainda que projeto é esse, mas eles pretendem que eu introduza mais a onda coreana, falar de K-pop, de K-drama, do cinema coreano na firma, né? E eu queria uma dica de vocês, porque é um assunto que eu amo, mas eu ainda sou muito nova nisso. Como é que eu falo disso, sabendo, né, que vocês, por exemplo, são só vocês duas, né? Quem é um trabalho, né? É uma responsabilidade. Que conselho que vocês me dão para eu fazer isso também no meu trabalho? Eu acho que o maior conselho, assim, nesse 1 ano de editoria é persistir. Eu acho que, assim, eu e a Júlia, a gente tranquilamente já mandou uns 1000 Uns 500 e-mails. Não, Sério. amiga, uns 1000 e-mails. Uns 1000 e-mails, assim, porque normalmente os e-mails de contato das grandes empresas são os mesmos que os fãs usam para fazer envio em massa de reclamação ou de denúncia de, enfim, das coisas que estão rolando no fandom. Então, é muito difícil você ter um contato quente dentro, um PR dentro de uma JYP, por exemplo. Então, é mandar e-mail que nem louca, fuçar o LinkedIn, ir atrás das pessoas que trabalham, não só nas empresas na Coreia, mas das empresas que representam essas outras empresas nos Estados Unidos, por exemplo. É uma abertura muito maior que a gente tem via PR nos Estados Unidos, do que diretamente na Coreia. Então, acho que o meu conselho máximo é, tipo, persistir, porque você vai ter mês que ninguém vai te responder. Você vai ficar 1, 2 meses sem receber um retorno. E não é nenhum retorno negativo, você vai ficar ignorada. Porque se ainda a gente recebesse, a gente não está interessado, ou não é o momento agora de fazer uma entrevista com fulano, é até melhor a gente receber uma negativa, mas a gente muitas vezes ficou nesse silêncio, assim, muitas vezes fica. Tem empresa que a gente não conseguiu contato ainda. Tipo, em 1 ano a gente está minerando a internet, mas não vai. Eu acho que o meu maior conselho para quem quer trabalhar com isso, escrever sobre isso, é que tem uma responsabilidade muito grande de escrever sobre. Você não está escrevendo só sobre música, você tem uma parte muito grande cultural e uma parte muito grande de xenofobia e de racismo, e que é muito fácil você ultrapassar uma linha ali, e que é muito importante você ler muito sobre o assunto, entender sobre o assunto, sobre a indústria, mais do que só esse grupo XYZ. E acho que existe uma questão muito grande de justamente ir atrás de clique e querer audiência. A audiência é muito fácil, é sempre BTS, Blackpink. Então é muito fácil você jogar o nome do BTS em qualquer coisa, jogar o nome do Blackpink em qualquer coisa, mesmo quando eles não tem nada a ver com o resto da história. E para mim uma coisa que eu sempre faço, e não só em questão de K-pop, eu acho que em qualquer outra circunstância de jornalismo, em qualquer artista que você está falando, é tratar qualquer artista com o maior respeito do mundo, o artista e os fãs, como se ele fosse o maior artista do mundo e com o maior respeito do mundo, ainda mais quando você está fazendo alguma coisa sobre ele, sobre o trabalho dele, uma entrevista com o artista, e entender que aquele momento é que, assim, eu tenho uma visão muito de fã, porque eu sempre fui muito fã das coisas. Então eu tento sempre ver como que os fãs vão ver aquilo, porque a gente também não está fazendo um trabalho de opinião.
O que é diferente de você ter uma coluna, você ter, né? Você não tá escrevendo um artigo sobre o que você faz. A gente não tá fazendo review de música, de nada disso. Então, as nossas entrevistas, para mim, é uma ponte, né? O que o artista tem a falar sobre a música dele, o que ele tem a falar para os fãs dele. Eu não tô ali para julgar nada sobre o trabalho dele ou sobre a trajetória dele. Então, eu acho que tem uma linha, assim, nesse sentido de tratar todos os artistas da mesma forma, né? Tipo, você não, só porque o BTS ou Blackpink, não sei o que, eu vou entrevistar um rookie que apareceu ontem, da mesma forma que eu entrevistaria o BTS. As mesmas perguntas, o mesmo nível de respeito nas perguntas, porque é muito fácil você, né, fugir um pouco disso pelo clique, querer uma coisa mais polêmica, querer uma coisa diferente, uma coisa engraçada. Mas eu acho que tem um pouco essa questão da responsabilidade que você tem nesse trabalho também. Pensando no BTS mesmo, quando a gente vê algumas entrevistas dos Estados Unidos, você fica, cara, você teve uma oportunidade, você está entrevistando o BTS, você perguntou em que comida eles colocam manteiga? Você está conversando com o maior grupo do mundo. Por que você perguntou isso? É muito ridículo. Eu não sei, tem mais de um entrevistador fez essa pergunta da manteiga por causa de butter. E teve uma entrevista que o Jim respondeu, coloco na água. Eu fico pensando, ele comentou isso só pra zoar. Porque, tipo, essa pergunta é ridícula, vou responder uma coisa ridícula também. Do you have a favorite thing to put butter on? Beef! 물에 버터 넣어 먹는 게 가장 맛있지. 예? Dá pra ver, né, que eles têm, assim, respostas ensaiadas e que eles respondem nas 27 entrevistas que eles fazem nos Estados Unidos, eles respondem a mesma coisa. E por mais que tenha essa diferença, né, de que o pré é sempre aprovado, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, né, se eles pedem para aprovar as perguntas. Eu tô achando que não, gente, porque a Ellen DeGeneres perguntando se eles já pegaram uma fã, eu não acho que teria sido aprovado. Not. 그죠? No. Então, se num cenário, se eu tô pensando aqui, se num cenário, vou supor que eles peçam a pauta antes, né, para pré-aprovar. Dá para você fazer uma pauta densa com pesquisa. Você não precisa perguntar se ele coloca a manteiga sabe, o que ele come a manteiga. Não precisa perguntar, sei lá, se vocês ficam assustados com as fãs, tipo, não precisa perguntar isso, sabe? Tipo, com todas as restrições, com todo as dificuldades todas as burocracias que existem, dá para fazer uma pauta super completa. Assim. A única possibilidade que eu consigo pensar é se a própria Big Hit dá uma lista de perguntas pré-aprovadas e você tem que escolher 6 delas. Sabe? Seria assim, horrível, tipo, né? É porque tem coisa que não faz sentido pra mim. Sério, não. Mas eu não acho que não. Porque mesmo com o risco, você entrega uma pauta com 50 perguntas, mesmo que eles cortem 30, sabe? Você ainda teria 10, 15 possibilidades. Se você não me entrega uma pauta com perguntas ruins, você não vai ter perguntas ruins pra fazer. Mesmo que isso. Porque isso deles disponibilizarem uma lista, eu acho que não, porque teve aquela indiana que fez uma entrevista muito boa, super profunda ali também na época de Butter. Aí todos os ARMYs amam essa entrevista, e porque ela realmente fez perguntas boas, e aí no outro o cara pergunta o que comida que eles comem manteiga. Sim. Então, eu fico, poxa, vocês têm uma oportunidade incrível, gente, vamos melhorar essas perguntas. Tem uma amiga que fala que tem gente burra trabalhando em todo lugar, então, assim... E em veículos gigantescos, com oportunidades incríveis. A Ellen DeGeneres, gente, que as entrevistas do BTS lá só servem para criarem memes mesmo, porque nada rende. Mas é um pouco disso de não ver o artista como um artista que, tipo, merece o mesmo tratamento que outros. Tanto que ela nem lembra os nomes deles. Ela não sabia os nomes deles. Ok, gente, são 7 garotos, mas é o seu trabalho. Você vai entrevistar a pessoa, saiba o nome da pessoa. Sabe, se eu, por exemplo, eu amo Twice, eu tô ouvindo muito, mas eu ainda sou muito nova. E eu não sei o nome de todas elas. Mas se eu entrevistasse elas amanhã, gente, eu não ia dormir até eu saber o nome de todas, até eu saber o rostinho e a personalidade de todas elas. E entrevistar, e, sabe... E eu fico, poxa, e vocês fazem isso também quando vocês não sabem o nome de
Vocês vão Ah, aprendendo. sim, cursinho, intensivão. Cursinho, ver vídeo no YouTube, daqueles resumos. Eu amo vídeo resumo de Sim. grupo. Adoro a guide to... E aí Exato, eu adoro, Sim. adoro. Tem que, assim, pra tudo, não só pra K-pop, né? Assim, artistas que eu nem conheço, tipo, a gente tem que fazer essa imersão, assim, porque... Sim, não tem como. Até para você montar uma pauta, você tem que saber ali, fazer pelo menos uma pesquisa básica. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é falar com fã. Se tem alguém que eu vou entrevistar e que eu não sei muitas coisas, sempre vou atrás de alguém que gosta, falar, tem alguma coisa específica que gostaria, né? Porque a gente nunca sabe de tudo também. É muito, mesmo lendo tudo, é muito difícil de você saber todas as nuances por trás de um grupo. E eu sempre gosto de ir atrás de fã, porque fã sempre sabe. Fã sempre tem a... É uma enciclopédia. E, gente, tem alguma coisa que eu não perguntei para vocês que vocês acham que seria bem legal contar para as pessoas que estão assistindo? Algum caso interessante? Ou quem que vocês gostariam de entrevistar? O meu grande sonho para mim é o ATEEZ, atualmente, né? O BTS, óbvio, acho que o BTS é uma palavra, né, básica. Acho que todos os jornalistas que trabalham com K-pop hoje em dia teriam este grande sonho de entrevistar o BTS, gostando deles ou não, mas porque eu acho que é um marco, assim, importante. Enfim, mas pessoalmente, o ATEEZ. Porque eu sou muito Eu tenho um crush dele, no líder, eu esqueci o nome dele, mas nossa. O Hongjoong. Gente, no Kingdom ele fala, eu fico... Eles são perfeitos. Eu conheci eles quando eu fui pra Coreia, mas eu queria muito ter essa oportunidade de falar com eles enquanto sentar pra conversar. Conheceu eles como? Eu fui a Júlia comprou 70 álbuns e veio com 90 quilos de bagagem. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas pro fansign eu comprei 26 só. Eles tinham 1 ano de grupo só, era fácil. Mas eu comprei. Você deixou todas as suas economias lá. Deixei, isso eu deixei mesmo. Mas eu vendi todos os álbuns. Ah, boa. Brasil. Trouxe e vendi tudo, Não saiu no prejuízo. Mas eu fui no fansign. Pôde até tocar na mão deles e tudo. Eu queria ter a oportunidade de sentar e conversar, assim, né, enquanto jornalista mesmo, falar sobre... Porque o fansign você tem 1 minuto ali, fala mais ou menos, eles não entendem direito, você não entende direito, mas... São situações diferentes. Que sonho. O meu grande sonho é Blackpink também. Mas assim, o meu é Mamamoo, gente. Mamamoo queria. Blackpink também. Jisoo, minha favorita. Mas eu acho que o Mamamoo eu ia morrer. Sim, há sonhos, né? Sonhos que a gente tá indo atrás e conversando ali. Gente, eu quero falar que eu atraio coisas às vezes, sabia? Uma vez eu falei, nossa, o BTS tá precisando de umas férias e as férias vieram. Eu tô falando aqui que vem aí a capa, a revista Quem, Blackpink. A capa do Blackpink. A gente tá desde 2008 atrás do Blackpink. Não, 2018. Assim, 2008. Desde 2018 atrás do Blackpink. Pelo menos uma entrevista, uma aspinha, assim, uma moralzinha do Blackpink. Um minuto com cada. Uma pergunta para cada. É ótimo, né? Só. Vai vir. Esse vídeo aqui vai atrair. Vai dar certo. Torcendo, a capa do Blackpink. Mas é isso, torcendo. Vai sair tudo aqui. Tô falando, gente. Daqui 1 mês vocês vão me mandar mensagem. A gente conseguiu. Vai dar certo. Eu quero aproveitar esse momento. Diga. Para fazer um pedido, que é fãs engajem nas coisas nas redes sociais. Por favor. Porque não só é uma forma da empresa ver, porque a gente manda tudo para a empresa, e as empresas várias vezes dão RT, elas divulgam as entrevistas também, mas é uma forma da empresa ver que existe esse interesse, e é também uma forma da gente entender o que o nosso público quer ver ou não. Porque isso às vezes a gente fala, esse grupo, né, não rende muito, a gente já falou com eles, não tem necessidade de ir atrás de novo num segundo momento, se os fãs não estão tão interessados. Então, pra gente é muito importante também ver nas redes sociais as pessoas, né, divulgando, curtindo também, pra gente ter esse termômetro, pra entender o que a gente está fazendo certo, o que a gente pode fazer mais, ou o que a gente não precisa, talvez, se esforçar tanto para fazer, porque, querendo ou não, a gente também precisa do retorno, né, assim... a gente gosta do que a gente faz, mas a gente tem que entender o que está dando certo ou não. E essa é a única forma que a gente tem de medir. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Amei as dicas, amei
conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. E, sério, parabéns. Eu sou jornalista também, eu sei como é que é trabalhoso, eu sei como é que é o volume de trabalho e a gente querer ser mais de um para poder, né, se dedicar mais. Mas vocês já fazem um trabalho incrível e a capa do Blackpink vem aí. Claro. A capa do Blackpink e a entrevista do ATEEZ. E BTS também. É isso. E o BTS. E o BTS. É Um isso. dia. Obrigada Vem pelo aí. convite. Eu espero que Sim. quem esteja assistindo continue gostando do nosso trabalho e engaje nas coisas, mesmo que seja um grupo que você não gosta. Por favor, dá um like. Dá um like. Faz uma Dá um conta, like pra gente. Faz uma conta só para curtir a quem. E aí não precisa misturar ali com os grupos que você gosta, é isso.